Meninas jornalzinho. lindas, bem desenhadas, meninas coloridas. A gente tá Estamos. Hoje totalmente nós. diferente uma da outra. Para dizer que não é combinado, né? Só saber. Não é? Olha, eu sou Márcia Costa e esse é o Soluções Mulher, programa idealizado pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, para aqui, nesse momento, nesse espaço, de um dos soluções, porque tem soluções de segunda a sexta, com as suas temáticas, mas nesse dia, nessa quarta-feira, a gente está aqui para pensar nos nossos assuntos. Estamos aqui para refletir, para mutuamente viver edificação, cura, entendimento e muitas possibilidades. Esse é o Soluções Mulher. Eu sou Márcia Costa, apresento esse programa junto com Andréia Oliveira, Stephanie Seixas e Fernanda Fernandes. As meninas superpoderosas. É isso. Amém. Recebemos. As dos Soluções. Eu sou a docinha. Você que está acompanhando Ai, pela eu que não sei Boas os personagens. Novas TV, TV e rádio, sejam muito bem-vindos. Você que vai assistir no outro horário, no YouTube do nosso comandante ou no Facebook do nosso comandante, Dan, é um prazer. E fica aí, Fernanda Fernandes, o nosso WhatsApp, não é isso? Isso, Para o que o nosso pessoal WhatsApp. entre em contato. Ó, é bem fácil. 92, código de Manaus, do Amazonas, 993657557. É quase uma canção. Você pode cantar o número, aí você vai guardar rápido. Bem rapidinho. Stephanie Seixas, como está? Como está estão os nossos programinhas no YouTube, no Facebook, enfim, como é que estão? Eles estão de forma cronológica. Eu adoro falar isso porque não parece, mas eu sou uma pessoa organizada. E me dá muito prazer olhar uma coisa assim, por exemplo. Eu já fui em outros canais, enfim, que eu vi um vídeo, cara, parte 2. Eu, para achar a parte 2, já Ai, tinha é esquecido a loucura. parte 1. Um zilhão de anos, isso é perdeu a chato pra graça. caramba. E aí eu nem quis mais ver. Então, olha a beleza, a graça, a facilidade, a praticidade do canal do YouTube do Comandante Dan, tanto no YouTube quanto no Facebook. Está tudo em ordem cronológica. É só colocar @Comandante Dan e você tem ali um leque de opções para ver se você estiver triste, se quiser entender um pouco de política, se você, mulher, quer conversar aqui nosso papinho feminino. Tem até homens também que estão aqui meio que aderindo. Assistindo, a gente está sabendo, mas você também é bem-vindo, né? Porque nós temos uma coleção, uma coletânea, um acervo muito bom para preencher você em todas as áreas da sua vida. Verdade. Muito bem. É isso. Andréia Oliveira, minha querida amiga, está hoje na direção, no volante Ai, meu pai. nesse nosso programa, não é isso, Andréia? Parece assim, né? O senhor dá umas pautas pra gente aí que fala meio com a gente também. Não tem problema, não. A gente vai falando. E aí, a nossa pauta de hoje, né? O dilema da espera e os nãos da vida. Bora ver, né? Vamos ver. A gente vai sair aqui diferente hoje. Fernanda Fernandes já disse antes de começar, gente, a gente faz aqui uma pequena conversinha sobre como é que vai ser o programa, porque esse programa é bem produzido, viu? Com a gente certeza. trabalha para esse programa Verdade. acontecer, não é assim, ó. Nós estudamos, tudo, né? Exatamente, programa sério. E Fernanda Fernandes já foi logo avisando, olha, me segura, porque se falar sobre o dilema da espera, nos nãos na vida vai ser fácil, né, Fernanda? Não, mano, tem muita história. Ainda bem que a gente começa orando. Graças a Deus. E falando nisso, você que acompanha o Soluções sabe que é um dos projetos do nosso deputado estadual, comandante Dan, esse movimento de oração. Movimento belíssimo. E nós que produzimos o programa Soluções, temos todos os programas num versículo para os aniversariantes, que é dedicado
para você que faz aniversário. E eu oro esse versículo, eu gosto de orar essa palavra. E a palavra é do Salmo 90, o Salmo 90, o versículo 17 do Salmo 90, na versão transformadora. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. E é sobre isso que eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, como tua igreja, Senhor, essa palavra, ela é realmente, como tua igreja, oramos essa palavra porque ela é realmente uma palavra de conforto. É uma palavra, Senhor, em que nós colocamos, Senhor, tudo aquilo que estamos fazendo nas tuas mãos e é o melhor lugar para estar tudo o que fazemos. Pai, nós oramos que seja sobre nós a tua bondade, Senhor. A bondade sobre aquilo que estamos fazendo, a tua bondade que nos dirige, a tua bondade que nos guia. E, em especial, eu quero orar por pessoas que, nesse momento, estão trabalhando por projetos, Senhor, tão desafiadores como o Dan, Senhor. Eu oro por ele e por todos aqueles que estão com ele, conosco, no nosso mandato, orando agora, Senhor, sobre o projeto da BR, Pai, onde ele está ali, Senhor, diante de uma causa e trabalhando para aquilo. Senhor, eu oro para que o Senhor faça prosperar todos os nossos esforços para que essa BR saia daquela estagnação, saia daquele lugar de desonra, daquele lugar de falência, daquele lugar de acidentes, daquele lugar de esperas que fazem alimentos, mantimentos estragarem. Senhor, todos esses esforços, sim, Pai, entregamos nas tuas mãos. Faze prosperar, Senhor. Faze prosperar em nome de tantas famílias, Senhor. O Senhor pode colocar todos esses esforços, o Senhor pode colocar para que nesse momento haja mudanças, Senhor. O Senhor pode colocar nesse lugar de mudança, Senhor. Oramos, Senhor, porque muitas famílias já perderam pessoas preciosas ali naquela BR. Muitas famílias estão realmente sendo vítimas daquela BR naquele estado. Mas o Senhor é um Deus que olha. Como disse Agar uma vez, o Senhor é Deus que vê. Olha para os nossos esforços e faz prosperar os esforços do nosso deputado estadual, o comandante Dan, Senhor, e todas as pessoas envolvidas do gabinete nesse solucionar dessa BR, Pai. Em nome de Jesus oramos, especificamente como tua igreja, sabendo que o Senhor é bom e nos ouve. Graças te damos, porque o Senhor nos ouve. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Gente, eu estou aqui com o meu broche, ó, que o meu maridão me deu, Soluciona BR. E eu vou ficar com ele agora direto. Até Vou solucionar. colocá-lo sempre. Até solucionar. Até solucionar. Verdade. E vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado da gente tentar vir com os nossos brochinhos Vamos. para os outros programinhas, né? Se não der para agora, para o programa que vem, mas quando a gente conseguir, vamos fazer isso? Todo mundo de Soluciona BR. Vamos fazer, com certeza. Esse é um projeto, essa é uma empreitada muito linda, né, Andréia? É, sim, Márcia. A gente tem, a cada momento que ele avança, né, essa ação, esse programa, esse projeto, a gente mergulha no conteúdo e observa inúmeras informações que a gente não tinha. Nem imaginávamos. Né? Essa questão do Igapoaçu, por exemplo, é um gargalo, literalmente vai ficando estreito e caminhões não conseguem. Você está acompanhando subir. Imagens aí, isso, tá? Você está vendo ver aí. Para sair de uma ponta da estrada. Você está vendo que nem é tão larga. Né? Ela já era para ter uma ponte linda aí. E para sair de um lugar da balsa, precisa ser puxado por trator, e o trator não consegue puxar. Né? De ontem para hoje, por exemplo, teve um trator que ficou atolado. Foi. A carreta atolou, o trator está um caos lá.
Olha aí, ó, essa imagem a gente Olha percebe bem isso aí. E, assim, a quantidade de pessoas que dependem desses alimentos, porque esses caminhões aí são alimentos, frutas, verduras, Sim. medicamento, produtos de primeira necessidade de qualquer cidade. E a nossa capital está Sim. vivendo isso. Tá? Que a gente, daqui a pouco, o que os feirantes têm nos dito é que isso vai que eu ia faltar dizer. alimento na capital. Se não tomarem uma Tá? providência. Porque E é um no problema, interior isso já é e realidade. um problema, sim, e é um problema que não é de uma pessoa específica, é um problema nosso. Nossa, E de todos Tanto o nós. problema é nosso, quanto a solução é nossa É também. verdade, com certeza. Então, se você pode divulgar, se você pode acompanhar, se você pode orar, eu te peço, faz disso algo seu também. Porque, eu não estou vivendo consequência aqui, então não é problema Não me meu. afeta. É Vai já problema, viver. sim, nosso. Afeta lógico. todos Vai nós. chegar na feira, não vai ter a tua Afeta laranja todos nós. paulista e por aí. E vai. o Não, comandante e se falou- tiver, e quando Caríssimo. tiver, vai ser caríssimo. É E é isso para mesmo. todos. É claro que a população menos favorecida É é, que a que mais sofre sofre. mais, Isso. com certeza. É. Principalmente os nossos ribeirinhos e interiores aqui próximo, né, da região metropolitana de Manaus. E um alerta importante, que quando aconteceu, que também é uma tragédia em Rio Grande do Sul e em outras cidades, a gente também se mobiliza para fazer. Então, parece que a Sim. gente não está querendo. Na nossa cidade, a nossa terra, a nossa região, não está se mobilizando pela gente mesmo. é. Parece que a gente está dando um grito Num e aí vácuo. chega uma Mas outra. Não que não mereça, né, essa Stephanie, tu ajuda. sabes, é assim, eu vejo, a minha visão disso primeiro, claro, Deus iluminando a mente do comandante Dan. Porque ninguém nem ouvia falar de BR-319. Isso é verdade. Eu posso dizer, eu moro há 32 anos no Amazonas, eu sou mais amazonense do que paraense, eu digo. E para mim isso não era. Não te afetava, né, Fê? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Quando a gente conhece a realidade é que a gente se comove, reincomoda. E que bom que o nosso deputado estadual, o comandante Dan, trouxe isso do escuro É verdade. e colocou verdade. luz Isso aí. sobre isso. Exatamente. Não é? verdade. Isso é que é Sim. importante. Uhum. Agora, na nossa caminhada aqui de conversa do Soluções Mulher, nós também estamos investindo tempo nessa questão da Soluciona BR, porque é importante, mas também agora vamos começar a conversar aqui sobre o dilema da espera e os nãos da vida, que é um diálogo, uma conversa muito importante, não é isso, Andréia? É, E os Márcia. aniversariantes. Ai, os aniversariantes. Sim, senhora, Fernanda Fernandes. Ela tentou me avisar Você, aqui essa de sua cantinho. mente de Cristo. Graças Para a você Deus. que está fazendo aniversário hoje, seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. O Salmo 90, o versículo 17 da versão transformadora. Felicidades. Amém, parabéns. Amém. Eu vou me Parabéns. sentir presenteada, posso? Que daqui sexta-feira é o meu, dia Ah, 18. é. Eu tenho que Happy anunciar, eu não sei birthday, esperar as parabéns, pessoas parabéns. perceberem. Dentro da pauta do programa, ela não sabe. A espera olha aí, tá aqui, ó, já tá. Espera para ela um desafio, já. Tô dizendo. Então, Vai lá, André. a espera, o tempo suspenso e as incertezas. É o Menina. nosso primeiro tópico desse primeiro bloco. Né? E assim, resumindo, o grande desafio desse assunto é o controle do tempo, que nós não temos. É verdade. Né? Então, como lidar Verdade. com essa espera de algo que você, às vezes, planejou, ou que não planejou, mas a urgência surgiu, você precisa de uma resposta. É. Né? Ah, E aí, muito, Fernanda? muito para nós, Vai, para Fernanda. mim é Fernanda muito. a Fernanda Não, necessitada de falar, vai. Não, é assim, é meu, é um testemunho. Eu acho, a espera para mim ela é desafiadora, sabe? Ela não passa tranquila. Estou aqui, relax, só esperando. Eu diria até, e assim, não tenho medo até de abrir o meu coração. Às vezes eu até me percebo assim com a fé um pouco abalada, capenga, Isso aí, sabe normal. assim? Eu considero isso. E, claro, existem esperas
e esperas. Né? Eu Sim. acho que, né, momentos e momentos que uma espera é mais tranquila, mas tem outros que ela A causa aflição até ela na alma. te causa Com aflição. certeza. A Fernanda falou que ela sente a fé abalada. Eu já sou o contrário. Eu estou consciente que aquilo está acontecendo. Tem a espera, mas eu fico aqui, ó. Minha fé tá ótima, tá tudo ok. Mas assim, por que eu não estou conseguindo esperar? Eu sei que é agir de Deus, Senhor, é teu amor. Mas eu não fico. A fé tá aqui, ó, ok, fé, check. Não. Esperar, check. Mas a espera não chega a ser em paz de alguma forma, sabe? Mesmo não tendo tem como. consciência. É. Eu tenho uma visão sobre espera que eu fui construindo essa visão ao longo da minha vida. Tá? Eu fui construindo uma vivência a partir de algumas experiências que foi muito importante que eu entendesse que a espera ia me conduzir sabiamente ao cumprimento de algumas etapas. E que, muitas vezes, ela não faz um caminho linear. Não é? Não. Ela é realmente um processo. Uhum. E um processo que precisa ser seguido por conta das etapas. E uma coisa é que, em alguns momentos, porque somos pessoas, né? Sim. Quando cumprimos algumas etapas e não atropelamos essas etapas, porque o saber esperar é um pouco disso, né? É a compreensão de que cada etapa vai ser como um alicerce que vai me dar sustentação e força para o próximo degrau eu subir. E aí, se eu entendo que é um processo e que tem etapas, eu também vou precisar entender que para cada etapa, eu vou precisar olhar para mim e olhar o estado em que estou naquela etapa. Por exemplo, se eu estou naquele momento da vida mais vulnerável, naquele momento da vida eu estou mais assim, delicadamente vivendo algumas coisas mais assim, com mais quebrantamento, se eu estou mais irritável, se eu estou mais confiante, enfim, para cada etapa eu vou precisar reconhecer como eu estou naquela etapa. Tá fazendo sentido até aí? Sim, querida. Sim, muito. Esse silêncio é um aprendizado, né? Não é. Porque esse processo de ficar em suspenso, né, como a André usou, né, parece que a tempo, espera, né, é um estado de suspensão, né? Verdade. Suspensão muitas vezes de tempo, de atividade, enfim. Mas se nós conseguirmos sair daqui hoje entendendo que a espera ela precisa ser entendida como um processo, e se eu conseguir entender que muitas vezes minha incapacidade de lidar com a espera é porque eu estou num sistema que me leva para uma urgência constante. Tudo tem que ser para ontem. Nós estamos numa época, numa atualidade, essa situação em que estamos vivendo, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser fast food. É verdade. É aí que está o perigo. E aí nos empurra para uma vida em que tudo está passando e eu não estou me dando conta de nada. É mesmo. Quando eu olho, o filho já cresceu. Quando eu olho, o ano já terminou. Quando eu olho... É isso mesmo. Quando eu paro para olhar. Está fazendo sentido esse olhar sobre a espera? Sim. É muito desafiador, como a Fê falou. E assim... Cada uma de nós aqui, de quem está nos assistindo em casa, tem essa percepção da sua espera, Sim. né? Uhum. E como a Márcia falou, essa construção desse período, dependendo do que seja, eu posso torná-lo algo tão gigante, né? Maximizar realmente essa aflição da espera, né? Dentro da minha mente, do meu viver, que eu não consigo perceber até a correria né, que está me levando a ficar nesse estado de ansiedade ritmo, o tempo todo. Uhum. E
passa realmente, passa. Às vezes parece que você está preso em algo especificamente, em uma atividade que você deveria, que levou 5 anos, por exemplo, parece assim que foram 5 meses a espera. Sim. Né? Na tua cabeça parece que foi, mas a vida ao redor te conta, olha, tu tá parada há 5 anos nisso e tu ainda não percebeste. Aí, ó, olha, André, você falou agora uma coisa muito interessante. Talvez isso aí que às vezes angustia um pouco a Fernanda. É que assim, a espera é conectada, né, enviesada com o estar parado. E muitas vezes a gente precisa distinguir as coisas. Uma coisa é eu ficar aqui parada e com receios, com medo de fazer as coisas. Estou aqui, estou achando que estou esperando. Estou esperando uma oportunidade, estou esperando a minha vez, estou esperando. Eu estou esperando a hora de. Agora, eu preciso entender assim que a espera não é uma postura, não é uma vivência de inútil, de paralisação. De paralisação. Verdade. Isso Não mesmo. Faz sentido isso? Faz Porque assim, a sentido, espera, por faz exemplo, sentido. olha só, vamos fazer aqui uma conexão com uma árvore frutífera. Vamos fazer essa conexão aí, a árvore frutífera e a espera. Para que ela dê fruto, ela vai precisar estar preparada para aquela produção, correto? Sim, Isso. sim. Faz sentido isso? Sim, ela sim. dá fruto o ano inteiro? Não. Só no tempo Não. certo. Não. Na estação certa. Numa tem que tá determinada, pronto, como você num falou. determinado tempo, É. isso, numa determinada etapa, ela dá flor. Ela florir. Eu estou aqui tentando olhar para um exemplo, tá? Aí, numa outra etapa, ela começa a produzir aqueles pequenos ensaiozinhos ali dos frutos. E daqui a pouquinho o fruto começa a vingar. É uma outra etapa. Verdade. E eu vou precisar que a árvore dê para aquele fruto toda a nutrição que ele precisa para que esse fruto ele caminhe para uma outra etapa que é o tempo dele ser colhido. Isso mesmo. Faz sentido, gente, olhar para a espera sob essa Faz, perspectiva? Márcia. E assim, ó, Fernanda Fernandes. cada fruto que a gente vai colher, ele tem um tempo diferente. Uma fruta não é igual da outra. Né? Uma fruta em 30 dias o fruto está pronto, outro não. Então, Verdade. a gente precisa trabalhar essa questão. A gente só tem uma situação com o tempo que está corrido, e a gente tem 4 minutos, e tem o VT do Arleilton do Vale. A gente precisa ouvi-lo agora. Nós temos que aprender a lidar com o não e também com o sim. Porque a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é um dos países mais ansiosos. E se nós não sabermos lidar com o não e com o sim, isso vai afetar a nossa saúde mental e emocional também, em todos os sentidos. Então precisamos saber esperar. Eu, particularmente, tenho procurado saber esperar, né? Geralmente eu descanso, tomo um banho, espero, amanhã é outro dia, até porque nós não podemos pular etapa. As dificuldades, as lutas, as aflições da vida, as incertezas do amanhã, isso vai fazer também formar o nosso caráter, o nosso crescimento. Até porque nós não podemos pular etapas. Criança, adolescente, jovem, adulto, até chegar numa fase adulta, isso vai formar toda a nossa personalidade. E precisamos aprender com essas incertezas. E olhando isso pela uma perspectiva bíblica cristã, nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque a Ele pertence o amanhã. E aí? Muito bem, pastor Arleilton. Você quer ver? Isso que ele falou faz muito sentido para mim, porque olha só, eu vejo muito isso na clínica psicológica, né? E já citei aqui até um livro do Enio Brito, Dialogando com a Ansiedade. Ele fala sobre a arte da espera. Belíssimo, belíssimo esse trabalho do Enio. E aí a gente queima essas etapas por não entender que a espera ela é realmente, ela pode ser vista como uma arte, pode ser vista como algo bom para a nossa vida. Um exemplo na clínica muito comum.
a etapa da adolescência queimada. Aí, quando se torna um adulto de, por exemplo, 40, 50 anos, ele quer revisitar aquela etapa que ele não viveu, porque ele pulou. Verdade. Aí se veste que nem um adolescente, uma pessoa de 50, 40 anos, vestido de parece um adolescente. Por quê? Porque decidiu assim, poxa, eu não vivi essa etapa, agora eu quero viver. Livre, leve e solto. Então, eu, mesmo que a minha postura seja caricata, seja estereotipada, eu não quero nem saber. Eu vou ser um adolescente, mas num corpo de 50 anos. Você entende a inadequação desse É verdade. Da dessa, postura, né? dessa Do experiência? comportamento. É, isso mesmo. Faz sentido para vocês olhar para isso? Olha a importância do esperar e no esperar vivenciar aquela etapa. Com certeza. A gente gente tem tem- Vai pouco me guiando tempo, aí com né? o tempo, Um tá? minuto, um minutinho só para Mas encerrar eu isso. posso fazer uma consideração Vai, filho, pessoal? fala. Faz uma consideração, Fala. não uma gente, consideração assim, final, tá? É porque você falou aí de adolescência. Eu me lembro muito bem quando a minha mãe falava isso para mim. Ela disse, Fernanda, você quer viver uma fase, uma etapa, Que ainda não tá que pronto. que ainda não chegou lá. Te acalma, ela dizia. Bem, com a calma da lição da nossa Fernanda, a gente precisa ir para o intervalo agora. Calmamente chamar um Na intervalo. rádio, na televisão, mas ela vai continuar a historinha pelo Facebook, YouTube, que todo mundo ficou curioso. Curioso. Então, era isso. Às vezes, não que eu fosse ansiosa, eu não me reconhecia assim, mas eu, sei lá, eu me considero que eu tinha um pouco mais de, vou colocar aqui entre aspas, tá, minha gente? Eu tinha uma certa maturidade para a idade que eu tinha. E eu, como convivia muito, sempre eu convivi com pessoas Adultas. mais velhas do que eu. Aí a gente acaba querendo imitar, não é? E a minha mãe sempre dava aquele freio, minha filha, vai chegar o seu tempo. Por exemplo, quer ver? Um exemplo que eu me lembro. Eu queria usar salto com 10 anos de idade. Não tá. Tem que aprender, né, Fê? Tem que aprender a esperar. A mãe estava ensinando isso, que tem que aprender a esperar. E aí, pegando o gancho, eu vou voltar só um pouquinho, que a Márcia falou sobre o esperar, mas não esperar inerte, esperar paralisada, esperar fazendo alguma Ativo. coisa. E a gente está cheio de testemunha aqui Não hoje. é? Profunda assunto, todos nós. E por muito tempo eu quis ser mãe e o esperar, e eu acho que em qualquer situação, apesar de esperar, né? Ter esperas e esperas, toda espera é uma luta. Então tinha hora que eu tava muito ok, muito assim, Senhor, tô esperando tranquila. Outra hora tava, meu Deus, não vai acontecer. Mas uma coisa eu reconheço, que eu fiz certo. Eu não esperei inerte, eu esperei fazendo. Queria engravidar, esperei fazendo tratamento, procurei, e era tratamento médico, era o chá, era a garrafada que vinha não sei de onde, tudo eu tentei. Até a hora que deu depois é uma outra certo. pauta que vem o descanso, e aí Deus resolve que é o momento Nós certo. estamos voltando agora do nosso intervalo. O Stephanie estava toda falante com o seu testemunho. Nós voltamos do nosso intervalo da rádio e da TV, Márcia. Ok, você que está acompanhando Soluções Mulher, nós estamos falando hoje sobre o dilema da espera e buscando também entender daqui a pouquinho sobre os nãos da vida. Stephanie e eu, Fernanda, Andréia, estávamos falando aqui sobre que a espera não pode ser confundida ou assimilada como um tempo de ócio, um tempo de paralisação. Precisa ser entendida até como citação do Enio Brito, que escreveu uma obra sobre o diálogo com a ansiedade. O Enio ele coloca a espera como uma arte, a postura de esperar como uma arte. E aí tratamos no bloco anterior sobre as etapas que vivenciamos ao esperarmos. E o cumprimento dessas etapas vai tornar a vida mais funcional. E Stephanie estava falando sobre a vivência dela a respeito da maternidade, não é isso, Stephanie? É isso. Não foi fácil, nunca é, mas nós temos que reconhecer nossos pontos positivos, né? A gente
faz várias críticas, mas um ponto que eu acertei, que eu considero nessa espera, foi que eu não esperei inerte, não esperei parada, eu esperei, como eu disse, fazendo tratamento e tomava um chá aqui, outra garrafada que aparecia não sei de onde. E eu fui fazendo, óbvio que o tempo é de Deus, e é uma das nossas pautas aqui do momento, né? É o nosso desafio entender esse tempo. Nós somos co-participantes do agir de Deus, dos milagres, não é ficar aqui parado. Nós cooperadores. Então, eu tentei, do meu jeito humano, com as minhas falhas, fazer a minha parte e, enfim, independente da espera, faça e espere. É isso. Eu considero que lidando com essa... Perdão, Fernanda. Só a minha ainda consideração a respeito dessa espera ativa. Eu acho que muitos, em alguns momentos, né, pessoais, eu não estava tão ativa. Sim. Então, para mim, a espera era mais custosa. Então, gente, essa questão, Fernanda, aí trazendo esse olhar, eu fico com muita esperança que a gente consiga entender a espera como uma arte mesmo. Aí até pegando a citação do Enio Brito, que escreveu aquela obra sobre o diálogo com a ansiedade. E o Enio, ele coloca essa arte do esperar de uma maneira a nos fazer ter uma vida mais leve, entendendo as etapas do processo da espera. Por exemplo, eu fiz aqui o exemplo da questão da árvore frutífera, né? da situação da árvore frutífera. E também a gente pensou sobre as fases da vida, né? do ser humano. Se esse ser humano ele é orientado, ele é ajudado a cumprir cada fase da sua vida, cada etapa da sua vida, ele não vai poder, por exemplo, precisar, quando um adulto de 40 anos, reviver a adolescência a partir de toda uma roupa, de todo um vestuário, de todo um procedimento, né? E muitas vezes não fica só na roupa, fica no procedimento mesmo, né? Por quê? Porque ele quer revisitar, por quê? Porque não cumpriu aquela etapa. Não viveu. E o fato da gente poder entender que é importante olhar para cada etapa com aquele olhar que ela vai produzir o que eu preciso para a próxima fase do esperar, e que muitas vezes eu vou precisar, Fernanda, como você falou, eu sei que eu não vivi uma espera ativa. Sim. Mas muitas vezes, por exemplo, quando a semente é colocada na terra, a gente não vê mesmo que alguma coisa está acontecendo externamente. Verdade. Está acontecendo dentro da terra. Às vezes, alguma coisa que a gente não está enxergando a olhos nus, né, no caso, está acontecendo por dentro. Né? Está acontecendo num lugar que eu não posso ver. Por exemplo, tem umas pessoas que dizem assim para mim: eu não vejo meu marido, eu não vejo meu marido buscando o Senhor. Isso é um processo. Verdade. É um processo pessoal. Isso aí é algo que você não entende como é que é. A gente quer o tempo todo tá vendo, tá constatando, tá tendo devoluções, o tempo todo buscando devoluções, o tempo todo querendo racionalizar, explicar. Isso mesmo. E muitas vezes, a espera às vezes vai pedir para a gente se largar isso. A gente quer ter o controle, né? Isso. É o controle. A gente não tem, aí causa toda essa... O ansioso, eu não sou a psicóloga aqui não, mas eu conheço algumas queridas amigas e irmãs que são ansiosinhas. E é isso. É o fato de não conseguir controlar o tempo. Quando é que tu vai me responder? Você já está vendo? Você já está vendo? Eu estou, adiantada, meia hora, ela já está perguntando se eu já estou chegando. Nessa segunda parte desse bloco que a gente está agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre os nãos, né?
Sim. Os nãos da vida. Isso aí é difícil também. Barreira ou oportunidade? O que eu penso, né? Vamos lá. Sobre essa questão do que a Márcia estava falando, do cidadão que quer, aos 50, reviver a adolescência, talvez tenha sido um ser humano que não tenha recebido Esses não. lá na infância, Verdade. que a gente acha que não reflete na vida adulta. E a Isso gente mesmo. sabe que está tudo interligado, né? Com certeza. Então, o não que uma mãe dá ao seu filho, adolescente ou na infância, ou até no adulto, né? O Sim. menino que acha que já é um homem suficiente, a garota, e quer fazer tudo, e o pai e a mãe sabe até onde ele pode dar aquela liberdade. E assim, eu vejo, a gente tem, claro, a frustração nesses momentos, Sim, né? vivemos. Mas quando se tem a maturidade, logo em seguida cai a ficha, vamos dizer assim, né? Puxa vida, eu queria tanto isso, mas não deu. E agora? Eu vou ficar aqui presa na raiva, né? Na insatisfação, na inquietude? Verdade. Ou vou prosseguir? Vou outro caminho, reordenar o caminho? Sim. Né? Eu acho que esses nãos também nos trazem muita reflexão e muito aprendizado sobre a vida. Eu penso que as fases, quando a gente está em determinada, por exemplo, a adolescência é uma fase complicada para receber não. Né? E aqui, novamente, Fernanda Presentes, tinha certos nãos, mas a minha mãe era uma mulher fora do tempo. Ela sempre me dizia um não e me dizia o porquê que eu estava ganhando aquele não. Na hora eu ainda ficava reclamando, mas eu entendia. Porque ela me dava uma explicação. E aqui eu acho que fica uma dica. Sem dúvida. Né? Não tinha aquele programa da TV Cultura antigamente? Por que não é resposta? Não? Porque não é resposta. Então, o não acompanhado de uma explicação acalma até o coração. Acalma até o coração rimou da aí. gente. Com certeza acalma. Mamãe era assim também, só que não. Por que não? Porque eu não quero. Por que não? E eu que me questionasse. Que administrasse esse não. Poxa, mãe. Quem nesse programa não foi Antigamente. Tempo atrás, né? Esse nosso olhar para os nãos da vida, eu tenho uma percepção de que os nãos, eles são estruturantes. Eles nos ajudam a entender limites. Sim, É verdade. com certeza. E a criança, em formação, ela precisa ser estruturada. E muitas vezes o não é um grande sim para essa criança. É um grande livramento, é uma grande oportunidade para essa criança. Né? E assim, e quando eu aprendo a me estruturar, não é a minha vez, não é para agora, é para depois. Espere a sua vez. Eu me estruturo tanto com relação à minha própria vida, com relação ao contato com o outro e com o meio. Sim, porque o que nós estamos vendo no mundo atual são adultos que não sabem lidar com frustrações. Verdade. É verdade. Eu dei esse... Não sabem lidar. Isso aí é sério. Eu dei esse exemplo da minha mãe, mas assim, a mãe da Fernanda explicava, ela conseguia entender a tempo. Eu vim entender depois e vem a gratidão, vem o esclarecimento. Eu moro em bairro periférico, fui criada em bairro periférico. Então, a realidade é muito diferente. As adolescentes já são muito adultas. E eu também era uma adolescente, eu achava aquilo legal, eu queria ir naquela Queria ser igual, né? Exatamente. E, ao contrário da mãe da Fernanda, era não e acabou, e você que se entenda por lá, mas era não. Não tinha chantagem, não tinha choro, não tinha nada. E depois eu vim entender que aqueles nãos, o quanto foi necessário para eu estar hoje onde eu estou, ter a vida que não é perfeita, mas a vida que eu tenho, e o caminho que aquelas outras garotas levaram, a vida que elas têm hoje. Gente, isso é
O não é impactante. Eu não entendi na hora mesmo. E esperneei. Mas não podia fazer muita coisa também, né? Não tinha, era espernear sozinha no quarto, chorar, fazer carta, dizer que ia embora. Deixava assim pra ela ver. Eu fazia isso. Agora tem uma coisa muito legal nessa história, gente. É que, por exemplo, você viveu essa experiência com os nãos, né? E tinha uma dinâmica, né, posterior, né, que escreveu uma carta se despedindo. É tão interessante que olharmos para esse não como algo que precisa ser também acompanhado por algum tipo de devolução, também para a criança, vai abençoar essa criança para entender que ela está sendo cuidada. Eu acho muito válido você ter um diálogo com o filho e contar para ele, olha, você não vai fazer isso, o motivo é o cuidado com você, o motivo é porque você é muito importante, eu te amo muito, e isso não vai ser bom para você, porque você, de onde você está vendo, você acha que pode. Eu sou sua mãe ou eu sou seu pai e eu estou vendo mais além que você. Então, assim, acompanhar esse não com essas devoluções de clareza vai ajudar no processo de que a criança está sendo estruturada e ela está vendo, poxa, eu estou sendo cuidada. É verdade. E é uma coisa normal para ela. Eu tenho um paciente... Eu tenho um paciente que conversa muito comigo sobre... Eu tenho um paciente que ele conversa muito sobre a vida dele com o filho e ele me contou um episódio bem interessante que ele disse assim, que nesse processo de estruturar o filho, na psicoterapia, ele viveu isso, que como é importante estruturar o filho, e ele disse, o filho chegou com ele e falou assim, papai, não vai trabalhar não, fica comigo. Aí ele pegou e falou assim, papai precisa trabalhar. E teve uma vez que ele aproveitou uma oportunidade, ele viu umas crianças na rua pedindo e tal, e aí ele pegou e falou assim, olha, tá vendo? Aquelas crianças estão pedindo porque talvez o papai e a mamãe delas não tenham emprego. E eu não quero que você vá para lá pedir, então papai tem que te deixar e tem que ir trabalhar. Isso é bom. Né? É um exemplo. Entende? Assim, ele deu trouxe aquele parâmetro para a criança. Aí o garotinho agora diz: não, papai, vai trabalhar. Pode trabalhar. Vai e volte. Minha gente, olha, tem uma moça linda de viver, que também tem sua experiência da espera e dos nãos. Vamos ouvir mamãe. Ana Vitória. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Eu acho que essa pequena frase é a resposta da nossa pergunta. Porque tudo tem um propósito em nossa vida, seja uma resposta negativa, seja um tempo de espera. Os tempos de espera, eles são muito importantes, porque muitas vezes a gente precisa ser lapidado, seja no nosso caráter, na nossa área profissional, nos nossos estudos, para alcançar níveis maiores, para enfrentar desafios. Então, o tempo de espera, ele é um tempo de crescimento. Muitas vezes pode parecer um tempo parado, mas é nesse tempo que a gente consegue se autoavaliar, é nesse tempo que a gente consegue ver onde estão os nossos erros e onde a gente deve melhorar, para que assim a gente consiga seguir por um caminho com objetivos maiores, com uma visão ampliada. Já o não, ele muitas vezes evita que a gente prossiga por caminhos tortuosos, que a gente se depare em locais que a gente não gostaria de estar. O não também pode ser um desafio que eu e você temos que enfrentar, ou então algo que a gente precise melhorar para lá na frente receber um sim. Mas uma coisa certa é que todo o não, ele precisa produzir na gente força e resiliência. Ele sempre vai ser um desafio, mas sempre vai ser um desafio que produz bons frutos. Menina, alguém diz para ela, por favor, alguém avisa para ela que eu sou a fã número 1 dela, tá? Não tem espaço para outra pessoa, não. Eu sou a número 1, por favor. Tá certo. Agora, você vê, você está ouvindo uma moça falando, e essa fala dela é resultado
de ser uma filha acompanhada, É verdade. de ser uma filha em que os pais se dedicaram a não deixá-la à mercê do mundo, das coisas, das Das influências. próprias vontades, Então né? você vê hoje, não é? Você vê hoje essa criatura que devolve. Agora, gente, eu conheço desde Sementinha. sementinha. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aí não é só fala, Da não. Isso boca é pra vida. fora, é verdade. Ela, isso aí, ela fala do que o coração dela tá cheio, tá? Então, isso aí é vida. Não é só uma retórica, não é só uma fala qualquer. Ela está colocando aquilo que ela vive. Então, é muito importante você olhar para o seu filho hoje, olhar para os nãos hoje e entender assim, poxa, é difícil ouvir esse não? Mas ele pode ser muito estruturante para mim. Eu costumo dizer que quando a gente diz um não, a gente pode estar também, quando a gente diz um não para o outro, a gente está dizendo um sim para a gente. E quando talvez eu diga um sim para o outro, eu esteja dizendo um não para mim. É verdade. Nossa, agora você foi certeira no alvo mais do que nunca. Eu já vivi isso. De dar o sim, mas para mim é um não. E eu acho que uma consideração que estou cheia de considerações. Considerativa. Não, considerativa. Não, gente, assim, analisando as questões do sistema, né? Agora eu vou pegar os dois pontos, da espera e do não. O sistema que nós vivemos, a convivência familiar, o contexto social inclusive, ele força, muitas vezes, a gente não querer esperar ou se frustrar com esse não. A Márcia até falou isso já, né? Hoje nós vivemos o imediato, o imediatismo, a fluidez das A coisas. urgência. As urgências. E por isso que as pessoas não crescem, né, Fernanda? E não Porque crescem. essa espera e esse não gera o crescimento. Com certeza. Gera o amadurecimento, por Sim. mais que te cause irritação naquele É verdade. momento. E gera amadurecimento mesmo. Lá vai eu com outro testemunho. Eu tive a espera das meninas, né? E eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse sido naquela hora que eu queria, nem poderia ver elas. Eu não quero outras que não sejam as duas. Então, assim, valeu a pena esperar, enfim. E agora eu estou na espera de não, de muito certinha, às vezes não tão, de reformar minha casa. Já me incomodei, já não tá legal, e eu já quero, e é agora sim, a hora que não tá com dinheiro muito ali, não tá, e eu fico ali naquela ansiedade. Aí hoje eu vinha no trânsito e eu olhei um carro que quando eu queria trocar meu carro, tinha começado a trabalhar, já queria trocar carro, que eu sou essa. Com salário mínimo, já queria, entendeu? Que não estava ali equilibrando. Esperar. Aqui sabe. E aí eu olhei aquele carro e falei, meu Deus, eu quis tanto aquele carro, mas se eu tivesse tido, eu não teria esse. Então eu falei, poxa, o não que está tendo agora, porque agora nada está dando certo para ajeitar a casa. Quem sabe não seja uma coisa Pra muito... ter uma ou coisa seja, a melhor. espera anterior me trouxe maturidade essa em meio a uma experiência, nova espera. Né? É muito maravilhoso isso, gente. A gente Verdade. tem 6 minutos aí? 6 minutos para esse programa. Isso. Então eu já quero chamar logo o meu maridão para ele falar com a gente aqui também. Então, como é que a gente lida com os nãos na nossa vida? Eu, particularmente, fui treinado para encontrar um não e procurar superar esse não, né? Eu, assim, faço uma comparação dos nãos da vida com as barreiras que a gente encontra ao longo do caminho. Existe não que você precisa entender que deve assimilar e não tentar superar, né? Mas existem nãos que são barreiras que são transponíveis e precisam ser superadas para que nós possamos alcançar objetivos definidos. Se você se depara com um não ou uma barreira na vida que retrai, né, que fica estático ali, não consegue reagir para poder superar, então alguma coisa você precisa fazer para poder entender que é possível sim superar essas dificuldades. Mas quando a gente se depara com um não
que é uma questão de precaução, de prevenção, né, até de segurança. Então é melhor entender que aquele não é uma barreira que não deve ser superada para que nós possamos sobreviver, né, viver melhor com as pessoas, com Deus e com os nossos desafios que precisam alcançar, né, fazer com que possamos alcançar objetivos. Então, gente, é isso aí, né? Não que você precisa entender como não e precisa entender e não tentar superar, e os nãos que são barreiras que precisam ser superadas, e para isso você tem que ter muita fé em Deus e foco na missão. Beijo no coração de todos vocês, mulheres abençoadas e abençoadoras. É isso aí. Agora para gente ficar com folga de tempo, vamos chamar o Schoffen. Cadê a Schoffen? Cadê a A jovem, vai É, chamar. a jovem. Chamar 2 jovens chamados Natanael e Débora, que apresentam aí o programa Soluções Jovens. Bora conferir a chamadinha deles? Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Foco na missão, juventude. Essa Débora. Gente, me ajuda aí o tempinho para que resta qual? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Olha, muitas vezes, eu quero enfatizar, muitas vezes nós vamos dizer um não para alguém e esse não vai se transformar num sim para a gente. Mas também pode ser o contrário. Eu posso, de repente, dizer um sim para alguém e eu, nesse momento, digo sim para essa pessoa, estou dizendo um não para mim. É importante olhar para isso e, se fizer sentido, cuidar de coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Cuidar de coisas que já estão caducando, já passaram da data de validade e a gente vai precisar se atualizar. Então, olha a espera atualizada, de um jeito atualizado. Olha a arte de esperar de um jeito atualizado. Olhe, muitas vezes, para os nãos, como também estruturantes. Talvez seja a hora de atualizar esse olhar para o sim e olhar para o não. Para os nãos da vida. Está fazendo sentido isso, meninas? Com certeza, absoluta. Faz, e assim, o que eu achei interessante, assim, vendo a Vitória, que é minha filha, para quem não sabe, a garotinha levou muito não, né? Muito não explicativos e outros nem tanto, sabe? Porque mãe não é perfeita, a gente sabe disso. Verdade. E assim, contemplar o resultado disso é bom. É tão lindo. É bom, né? Verdade. Mas assim, são 20 anos de trajetória. Sim. Né? Esse crescimento foi natural com esse acompanhamento e com esse sim e não. Isso é a mesma coisa para mim. Né? Eu já tive muitos nãos e muitos sims que se transformaram em sim. E o crescimento, a experiência é bom demais. Né? E Andréia, às vezes a gente vai ter que aprender com a estrutura do não. Às vezes é legal acompanhar um não com uma certa devolução, mas às vezes não vai dar para ter esse acompanhamento. Acompanhar o não, como Francisca muitas vezes teve que lidar. E aí tá tudo bem. Olha, tá tudo bem. Isso aí. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque às vezes Deus já me disse um nãozão bem redondão, assim. E sem muita explicação. Né? E não e nem desenhou para eu entender, tá? Fica sem desenho, fica sem explicação. Faz parte do teu processo de crescimento agora não ter explicação. É mesmo, é verdade. Acabou, foi bênção. A gente encerra assim o programa. Fiquem com Jesus. Paz. Paz.